Olha, eu sou o professor Mauro Zelini e vou dar para vocês algumas dicas sobre treinamento multifuncional. Os programas de treinamento multifuncional para pessoas que têm como principal objetivo a saúde e bem-estar, e aí vocês têm os subobjetivos: prevenção de doenças, manutenção do peso corporal, manutenção da massa magra, melhoria e manutenção do condicionamento físico, entre outros objetivos. Eu utilizo vários métodos de treinamento, aqueles que você já conhece, que você já estudou no treinamento esportivo: o circuito, ou circuit training, ou treinamento em circuito, o treinamento intervalado e o tricep. É sobre esses três métodos ou sistemas de treinamento que eu vou conversar com vocês nesse vídeo. Vamos compreender então a relação que existe entre esses três métodos e as diferenças entre eles. No treinamento em circuito ou circuit training multifuncional, a base é aquela mesma criada pelos famosos Adam Morgan, nos anos 50, lá na Inglaterra, quando eles criaram o método circuit training. Qual que é a característica do treinamento em circuito ou circuito multifuncional? Você organiza as estações. Eu recomendo de 6 a 12 estações. Eu desenvolvi uma plataforma onde eu recomendo 9 habilidades motoras. Você pode então montar um circuito completo combinando estas 9 habilidades motoras. Qual que é a característica do circuit training? Você tem uma estação, você determina o número de repetições, ou geralmente o tempo, 30, 45 segundos, 1 minuto, da estação número 1. Você vai para a estação número 2. E geralmente você dá um intervalo somente de passagem, porque as características metabólicas que você desenvolveu, que você está desenvolvendo nas estações, permite que você vá para a segunda estação. E um detalhe muito interessante do circuito multifuncional é que você não repete as regiões do corpo. Por exemplo, na estação número 1 é correr, na estação número 2 eu faço a estação para o core, na estação número 3 eu vou para empurrar, aí eu descanso empurrar e vou para o agachar. Então eu tenho que ter um sistema integrado de 9 estações, lembrando, pode ser 6, 8, 10 estações, 12 estações, depende das características do seu aluno. Você sai de uma estação, vai para outra e aí você completa o ciclo. Cada volta completa é denominada de um circuito. E você pode ter então, na segunda fase da aula, onde você tem as capacidades motoras determinantes, resistência, força, agilidade e velocidade, você tem então essas 9 estações. Tá, okay? Na sequência eu vou explicar para vocês a diferença então que é o treinamento intervalado. Bom, eu falei sobre o treinamento de circuito ou circuit training no bloco anterior. O que é o treinamento intervalado? Esse método clássico utilizado no treinamento esportivo, na verdade ele começou lá nos anos 30. Os alemães já utilizavam nos anos 30 esse método de treinamento. O famoso Emil Zatopek utilizou como um dos métodos de treinamento o circuito. E atualmente este método, circuit training, tem sido muito utilizado nos programas de alta performance, inclusive para pessoas que têm como objetivos a saúde e bem-estar. O que caracteriza o método circuit training, ou treinamento em circuito? Se caracteriza por estímulos num determinado tempo, e você dá uma pausa e repete esse estímulo. Normalmente no circuit training você utiliza uma única habilidade. Por exemplo, na bicicleta, você dá um estímulo de 30 segundos, faz uma recuperação de 1 minuto e meio e repete o estímulo 3, 4, 5 vezes, enfim, dependendo do protocolo que você utiliza. Hoje tem sido muito utilizado o High Intensity Interval Training, ou chamado treinamento intervalado, de alta intensidade. Na verdade, é uma variação do treinamento intervalado, onde você faz estímulos com altíssima intensidade, 100, 110% da frequência cardíaca máxima de reserva, e aí você faz um tempo de recuperação. Então, quando se trata de treinamento intervalado de alta intensidade, é interessante lembrar que a magnitude da carga, o load, o esforço, a intensidade é muito alta. Obviamente que os efeitos fisiológicos são fantásticos, porém deve ser feito com alguns cuidados.
Então, lembrando, o treinamento intervalado, você escolhe uma habilidade, realiza de acordo com um determinado tempo, dá uma pausa e repete aquela mesma habilidade. Essa é a característica básica. Você pode utilizar isso com habilidades cíclicas, como caminhar, como pedalar, como correr, né? Ou no remo, ou você pode, alguns professores têm utilizado atualmente o treinamento intervalado, o bodywork. Ele escolhe uma habilidade, por exemplo, o agachamento, e realiza várias repetições, ou ele faz o burpee. Então, é uma metodologia que tem sido utilizado como uma variação, uma adaptação dentro do modelo de treinamento intervalado. Então lembra, os circuitos são estações, diferentes habilidades. O treinamento intervalado, uma habilidade, e você repete a mesma habilidade várias vezes com o intervalo de recuperação. E esse intervalo é de acordo com o tempo de duração. E aí você tem aquela relação esforço-pausa, esforço-pausa. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre o triset, ok? Na musculação, quando você elabora um programa de treinamento, é muito comum os professores utilizarem o agonista antagonista, o superior inferior, o piramidal crescente, decrescente, enfim, existem vários sistemas. Uma ideia que existe na musculação, que foi levado para o treinamento multifuncional, ou para aulas em grupo, é o sistema chamado triset. Na musculação, geralmente, quando o professor elabora um treinamento triset ou biset, o que ele faz? Ele organiza 2 ou 3 exercícios para o mesmo grupo muscular. Então, por exemplo, eu vou fazer um biset para peito, eu faço o supino reto, o supino inclinado. Por exemplo, ou um pec deck com o supino, enfim, são 2 ou 3 exercícios para o grupo muscular. O que é o triset utilizado no treinamento multifuncional? Vários especialistas, vários autores que recomendam o treinamento funcional têm utilizado essa metodologia. Ou triplex, ou biplex, ou quadriplex, ou triset. Vamos entender então. No treinamento multifuncional, nós utilizamos na segunda parte da aula, naquele momento que nós vamos focar nas capacidades biomotoras determinantes, o modelo triset. O que é o triset então? Você escolhe 3 exercícios diferentes para diferentes partes do corpo. Por exemplo, eu faço o arremessar medicine ball, eu faço uma prancha ventral, depois eu faço um agachamento. Qual que é a característica do triset? Você não tem um intervalo entre um exercício e outro. Você faz o primeiro exercício, vai para o segundo e vai para o terceiro. Aí você dá um intervalo. Compreendeu? Então, é muito importante nós não confundirmos o circuito com o intervalado com o triset. Eles têm objetivos específicos diferentes. Alguns autores, por exemplo, colocam um exercício foco principal no triset, onde você tem uma magnitude de carga maior e coloca 2 complementares. Essa é uma estratégia. Eu, pessoalmente, utilizo muito essa metodologia. E vou dar mais uma dica muito interessante. Olha, seria um triset alta intensidade. Você faz, por exemplo, o puxar, a parte superior, uma prancha ventral e um avanço lateral, para a direita e para a esquerda. Fiz esses 3 exercícios. Imediatamente eu faço um exercício de efeito geral, global, uma corrida, por exemplo, tá? Durante 1 minuto. E aí, o que acontece? Eu faço uma pausa ativa, porque o meu objetivo é aumentar a intensidade, aumentar o gasto calórico. Como é que eu faço tudo isso? Eu vou perguntando para os alunos a percepção de esforço subjetivo, a PSE. Então, eu digo assim, olha, nós vamos trabalhar no triset hoje com 8, seria 80%. Então, ajusta a carga para que eles realizem repetições durante um determinado tempo que chegue na percepção de esforço 8. E aí eu coloco, depois que eles completaram esses 3 exercícios, eu coloco a corrida. E aí eu trabalho a corrida também, 5, 6, 7, 8. Chegou no 8 para recuperação. Eu dou um tempo de pausa para que eles recuperem. Quando eles chegarem na percepção de esforço subjetivo de 4, eu começo a segunda volta do triset. Tá ok? Então esses são os 3 modelos, né, ou métodos, ou sistema de treinamento que você pode utilizar na sessão de treinamento multifuncional. Lembrando,
Essas estratégias de ensino devem ser utilizadas aonde? Na segunda parte da sessão de treino, tá ok? Até o nosso próximo vídeo educativo.